Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, nós estamos agora já no segundo domingo do tempo comum, no ano C. O evangelho que nós vamos proclamar hoje encontra-se em São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 3 dias depois, celebrava-se boda de Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também Jesus fora convidado, e seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, que isso nos compete? Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham, cada qual, 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhe: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. Levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que os serventes sabiam, pois eles tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, queridas filhas, que alegria podermos hoje proclamar esse evangelho, observando claramente um ponto bem interessante. Primeiro, que nós acabamos de sair de um advento maravilhoso. Domingo passado celebramos o batismo de Jesus e agora adentramos na missão de Jesus, tempo comum, ou seja, um tempo onde Jesus começa a manifestar a vontade do Pai. A vontade do Pai. E poderia ser onde essa vontade ser realizada? No meio de uma festa. E Maria não poderia estar fora dessa festa, fora desse momento, onde que o Pai começa a realizar o seu projeto de amor para a nossa vida. Veja bem, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente e também os seus discípulos e, naturalmente, Jesus. Qual é o ponto aqui? O ponto é que acabou o vinho. Maria anuncia para o seu filho que acabou o vinho. E como Maria descobriu que acabou o vinho? Certamente Maria estava na cozinha, porque ela é a serva do Senhor. A posição de Maria é de serva. É de serva. E Maria observa, como serva, uma redundância, né? Mas ela observa que acabou o vinho, porque ela estava atenta a tudo. E ela vai ao encontro de quem pode dar solução.
Eu acho interessante esse texto do primeiro milagre de Jesus. Eu quero lembrar a você que aos 12 anos que Jesus começou a pregar, começou a anunciar lá no templo, Maria e José foram buscar o menino, espantados com as maravilhas que falavam do menino, mas ela não deixou ele continuar. Ela não deixou ele continuar. Embora ele tenha dito para ela: vós não sabeis que eu devo fazer a vontade do meu pai? Porém, ela pega na mão do menino e leva consigo. E o texto diz que ele lhe era submisso. Bom, é um ponto interessante que eu quero trazer para mostrar que, mais uma vez, é Maria que decide. Maria vai ao encontro do seu filho e diz que eles não têm mais vinho. E Jesus responde para ela: mulher, isso não nos compete. E ela deve ter dado aquele olhar para ele, aquele olhar de mãe. Já viu um olhar penetrante de uma mãe quando não gostou da sua resposta? Ela deu uma olhada para ele, ele percebeu a olhada e ela disse para aqueles que estavam sendo: faça tudo o que ele vos disser. Obedeça a ele. E ele compreende que essa é a vontade da sua mãe. E assim, amados irmãos, começa Jesus a realizar o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Muito interessante aqui. Observemos. O vinho simboliza alegria. Ali havia 6 talhas, seis, cabendo mais ou menos 100 litros cada uma. Então tinha 600 litros de vinho. Agora veja bem, o 6, número 6, biblicamente no Antigo Testamento é o número da imperfeição. O número da perfeição é o 7. Então, 6 talhas, com Jesus sendo a 7ª talha. O que eles experimentaram foi o vinho que veio da 7ª talha. Da 7ª, que é o próprio Jesus, que é o vinho bom, que é o melhor vinho, O mestre Sala experimentou um vinho que ele não tinha nunca experimentado. É Jesus a 7ª, é Jesus a perfeição. O Cristo é a perfeição. Como nós precisamos entender esse evangelho? Cristo é a 7ª talha d'água, que de verdade é o vinho novo. Que em Cristo há uma alegria, uma comunidade de fé que perde a alegria, que perde o encanto, que perde a motivação. É uma comunidade que não está com Jesus. Então nós não podemos deixar que a alegria que é o Cristo em nós temos o Cristo. Essa alegria não pode nos faltar, porque nós temos. Nós precisamos voltar à adoração a Jesus. Nós precisamos voltar a confiar em Jesus na Eucaristia. Nós precisamos voltar a adorar, a receber a Eucaristia. Nós precisamos voltar à nossa vida de cristãos, de batizados, assumindo a missão. O mestre Sala vai ao noivo e diz para o noivo: parabéns, você manteve a festa com vinho bom até agora. Não faltou vinho.
e vinho bom na sétima talha. Busca a sétima talha. Busquemos a sétima talha. Busquemos nosso Senhor. Não deixemos nossa vida se esvaziar, esvarindo a alegria que vem do Senhor. Que esse Santo Evangelho de hoje nos leve à alegria. Jesus devolve a nós aquilo que o mundo tirou, aquilo que o mundo tem roubado de nós, a verdadeira alegria que sois vós. Vós sois a nossa alegria. Vós sois a nossa alegria. Dai-nos essa alegria, Jesus. Dai-nos essa alegria, para que nada nos desanime, quer na nossa vida familiar, quer na nossa vida comunitária, quer na nossa vida de comunidade. Nada nos desanime. Ninguém tire a nossa alegria, que sois vós, Senhor Jesus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Santíssima Virgem Maria peça ao Senhor Jesus o milagre que precisamos, que esperamos. A Rainha do Clero nos dê esse milagre neste ano. Nos dê esse milagre. São José, esposo da Virgem Maria, nos faça fiel ao vinho novo que é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.